Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Ídolos no Coração. Esse texto foi escrito pela irmã Úrsula Lopes. Está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu que escrevi, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor, que tu possa, segundo a tua misericórdia, nos esclarecer, que nós possamos entender o que a tua palavra diz, e que nós possamos guardar nos nossos corações e agir de conformidade com a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, a irmã Úrsula pede que nós leiamos Ezequiel 14, de 1 a 7. E eu vou ler com os irmãos, tá bom? E diz assim, ó. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de seu rosto, e depois se for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois forá um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. E amém. Bom, irmãos, então, este é o nosso texto e nós vamos tratar hoje do assunto que é espinhoso, né? Porque fala sobre idolatria. E eu sei que muitos irmãos católicos estão me ouvindo também, que são muito queridos, muito amados, e eu não estou aqui com, assim, meu objetivo de forma alguma é ofender a qualquer irmão. Eu estou falando aqui em amor, né? Eu estou dizendo o que a palavra diz. E a palavra diz que a idolatria é traição, é infidelidade a Deus. Então, assim, a nossa Bíblia é exatamente igual à Bíblia Católica. A diferença é que na Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que a gente considera apócrifos, que chegaram depois, né? Mas o que é dito sobre idolatria tanto está na nossa Bíblia, quanto está na Bíblia Católica. Então, assim, nós não vamos abordar especificamente a questão das imagens, mas também. E quero sempre que os irmãos saibam que eu estou sendo absolutamente respeitosa e estou dizendo aquilo que está na palavra de Deus. Então, assim, quando o Senhor fala sobre idolatria, ele considera que quando a gente comete a idolatria, a gente está traindo o Senhor. É como se a gente estivesse adulterando. É uma coisa que o Senhor abomina. Então, assim, e aqui a gente não está falando só de imagens, né, de deuses, mas de todas as coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes o nosso ídolo é um filho, é um marido, é um carro, é um time de futebol. Às vezes a nossa idolatria pode ser realmente uma imagem, uma pintura, uma fitinha, uma pulseira, um colar, um amuleto, um patuá, enfim, qualquer coisa onde a gente deposite a nossa confiança espiritual, né? Tem assim a rosa de Saron, o copo ungido, todas essas coisas onde você deposita a sua confiança é a idolatria, né? Porque a nossa confiança ela tem que estar totalmente devotada
ao Senhor Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. Porque a idolatria, ela fere o maior mandamento que o Senhor tem para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então não pode ter nada no lugar do nosso Deus. Então, quando a gente deixa de prestar culto a Deus, quando a gente deixa de ler a Bíblia, porque está assistindo televisão, ou novela, ou futebol, quando a gente deixa de dar atenção para aquilo que o Senhor tá querendo nos mostrar na palavra, na oração, enfim, mas nós estamos muito ocupados com a casa, com o trato com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com o marido. Isso é idolatria. Então, qualquer coisa, o trabalho, se a gente ficar muito tempo só voltado para o trabalho, esquecendo quem foi que nos deu aquele trabalho, isto também é idolatria. Então, eu fiz só esse preâmbulo para que a gente agora, então, possa entrar definitivamente aqui no nosso texto. Entendeu? Então, espero ter me feito entender. Então, idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, tá bom? Então, o versículo que a irmã Úrsula Lopes escolheu como versículo-chave foi o 4, que diz assim: assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Então, assim, o texto diz que tanto lá no Antigo Testamento quanto agora no Novo, existem relatos de ídolos, que eram imagens construídas em ouro, prata, bronze, barro, enfim. Qualquer material eram ídolos que as pessoas adoravam. Então, inúmeras vezes Deus se pronunciou contra essa prática. O Senhor não quer ídolos nenhum. Só ele que deve ser idolatrado. Então, ele sempre dizia isso por meio dos profetas. Então, nesse texto que a gente leu aqui, quando o profeta Ezequiel adverte o povo por parte de Deus para tirar os ídolos do coração, ele estava se referindo tanto às imagens de escultura, como aquilo que simplesmente ocupava o lugar de Deus no coração do povo. Então, o Senhor estava sendo bem claro, nem imagens e nem nada que ocupasse o seu lugar. Então, exatamente este é o sentido que nós estamos hoje destacando. Então, as pessoas muitas vezes colocam ídolos em seus corações que ocupam o lugar de Deus. E aqui no texto estão mencionados alguns, e o primeiro deles é a riqueza. Então, assim, as pessoas querem juntar riquezas, ficar ricos e muitas vezes esquecem de Deus. Então, aqui em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, aqui, 6 de 9 a 10 diz assim, ó: porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Então, assim, essa questão também de querer ganhar dinheiro, ficar rico, também é uma questão que nos afasta de Deus, que coloca esse desejo no lugar do Senhor. Isso também é idolatria. Outro tipo de idolatria é a preocupação com a subsistência. É lógico que nós precisamos ganhar dinheiro, nós queremos sustentar a nossa família, nós temos que sobreviver, e o Senhor sabe de tudo isso. Mas ele diz aqui em Mateus 6,25, ele fala o seguinte, olha, por isso eu digo para vocês, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então, o que acontece? Muita gente está tão preocupado em sobreviver, em ganhar dinheiro,
em fazer as coisas que se esquecem de Deus, tiram Deus daquele posto de onde ele nunca deveria ter saído, que é ser o Senhor da nossa vida, para colocar essa preocupação para a subsistência. Outra coisa também é a vingança. Às vezes a pessoa faz tanta raiva pra gente e a gente não consegue ouvir ao Senhor dizendo que a gente tem que perdoar, que a vingança pertence a Ele. A gente quer dar um jeito de se vingar da pessoa. Então o Senhor também está dizendo aqui, em Romanos 12, 17 a 20, que quando a gente insiste nisso, a gente também está tirando o Senhor do trono dele. E diz assim, ó, ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, assim, a outra coisa que a gente também não pode destronar o Senhor é por causa da vingança. A palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos. E amar aqui não é um sentimento tipo, ó, inimigo. Não é isso. São atitudes de amor, né? Pagar o mal com o bem. É fácil? Não, não é. Mas é o que o Senhor deseja de nós. Então, quando nós temos desejo de vingança, nós também estamos praticando a idolatria. Outra coisa que tira o lugar do Senhor e que também é idolatria são os desejos da carne. Então, a gente vê lá em Gálatas 5, 19 a 21. Vamos lá. Gálatas 5, 19 a 21. Peraí, gente. Aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, enfim. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você insistir em deixar que a carne, os desejos da carne, eles tomem o lugar de Deus, isso também é idolatria. Então, obviamente, não é o fato de que nós que resolvemos seguir Jesus Cristo, nós não vamos ter mais desejos da carne. Lógico que teremos. E lógico que muitas vezes ainda teremos uma recaída e cometeremos coisas que o Senhor não se agrada, mas temos que nos arrepender. O que não podemos é ligar o não tô nem aí e cometer um atrás do outro esses pecados, tirando o lugar de Deus de Senhor e Salvador da nossa vida. E outra coisa também que o Senhor condena e que é um ídolo no nosso coração, por incrível que pareça, é a religiosidade, né? Então a pessoa pensa assim, eu tenho uma religião, eu vou na igreja todo domingo, eu faço minhas orações, ou eu rezo, enfim. Eu faço as minhas preces, então assim, tá tudo certo. Só que o Senhor condena a religiosidade. O que Ele quer é que você seja sincero de coração, Ele quer que você esteja atento à sua palavra, que você ore, se conecte a Ele, escute o que Ele tem para falar e siga os seus passos. Ele não está preocupado com dogmas, com regras, com aquelas liturgias. Não é isso que o Senhor quer. Não, não é não. Então, lá em Mateus 23 a 25, diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que quais o mosquito e engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro são cheios de rapina e de intemperança. Então, o mais importante para o Senhor é a misericórdia. Então, assim, nenhum desses ídolos que eu citei aqui, ele deve ocupar nosso coração, porque deve ser ocupado só por Deus. Então, Ezequiel profetizou durante o cativeiro babilônio, em terra estrangeira, não havia templo. Então, as pessoas tinham que adorar a Deus aonde elas estavam, porque não tinha nenhuma sinagoga, não tinha um lugar para eles irem. Então, eles tinham que conservar o seu amor pelo Senhor no íntimo do seu coração e adorá-lo como soberano. E para nós hoje, a exortação de Jesus, que é adorar em espírito e em verdade, e essa adoração é devida somente ao nosso Criador e Salvador, como está lá em João 4, 23, 24, que diz assim, ó. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, são esses adoradores que o Senhor está procurando. Então, como verdadeiros adoradores, a gente tem que tirar os ídolos dos nossos corações e adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu termino aqui com meu abraço fraternal, com meu abraço de ursa e, lógico, com a palavra de ordem que é saudades.